quando ninguém está te vendo quem você é, porque Deus continua nos vendo, quem nós somos. E muitas das vezes é tão difícil descobrirmos quem nós somos, porque vivemos num mundo imedialista, vivemos num mundo onde muitas pessoas estão o tempo todo nos apontando, nos cobrando. Muitas das vezes nos perdemos e não sabemos quem nós somos. Quem você é diante desse Senhor? E a gente precisa ter essa resposta. Porque quando você descobrir quem você é em Deus, você vai poder responder para as pessoas quem você é. Quando estiverem te apontando, te acusando, duvidando, questionando, nós precisamos saber quem nós somos. Porque se tem um que a gente não consegue esconder quem nós somos, é esse Senhor. Então que você possa refletir nessa manhã quem você é. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, vai dizer assim: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te dei eu dito que se crere, verás a glória de Deus? Aleluia. Podem se assentar. Aleluia. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te dei dito eu que se creres, verás a glória de Deus? Então o Senhor, Ele está falando aqui nessa manhã. E o interessante que nós vamos ver nessa palavra, que até chegar esse momento do Senhor mandar que tirassem a pedra, nós vamos ver muitos acontecimentos dentro dessa palavra. Engraçado que o primeiro acontecimento é que Lázaro, ele adoece. Ele adoece e aí as irmãs de Lázaro mandam dizer para Jesus que Lázaro estava enfermo. E eu vou deixar aqui o capítulo, no versículo 11, versículo 3, que vai dizer assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: em verdade, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Então nós vamos ver aqui nessa palavra que a primeira atitude dessas irmãs foram mandar uma notícia para Jesus que o irmão delas estava enfermo. E a gente vai ver aqui que Jesus está falando, que a palavra está falando, que ele amava essa família, ele amava essas irmãs. Só que a gente vê que mesmo nessa palavra dizendo que ele amava essa família, ele não foi de encontro à necessidade de imediato. Ele continuou onde ele estava, fazendo aquilo que precisava ser feito, porque ele tinha uma ordem que era do Pai. Então nós cremos que ele fazia tudo direcionado daquilo que o Pai dava como direção. Ele fica ali e ele vai falando para os discípulos o que iria acontecer, porque a gente vê que ele vai falando de ressurreição, ele vai falando que a enfermidade não era para a morte, mas era para o nome do Senhor ser glorificado. E nós vamos ver aqui nessa palavra o Espírito Santo falando conosco nessa manhã da necessidade da nossa oração, do propósito a qual Deus tem para a vida da gente. Porque quando aparece uma adversidade, de imediato, a gente tem que procurar, quem tem o hábito e o costume de orar, você tem que primeiro colocar essa situação, essa adversidade na mão do Senhor, para saber aquilo que o Senhor vai fazer ou responder. A notícia chegou até Jesus, mas Jesus não saiu dali correndo
para resolver esse problema dessa família. Mas nós estamos ouvindo aqui que a palavra está dizendo que era uma família que ele amava, era uma família que ele conhecia, era uma família que, ainda que chegou a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus permaneceu onde ele estava, cumprindo o propósito do seu Pai. E aí chega esse momento que, quando Jesus vai de encontro, nós vamos ver vários questionamentos. Nossa, mas se ele ama essa família, por que ele esperou que a morte chegasse? Nossa, ele ama essa família, por que ele permitiu que essa situação acontecesse? E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes as pessoas, você não serve a Deus? Cadê o seu Deus nesse momento? Como se a gente fosse proibido, como se a gente não fosse viver a adversidade, mas a palavra diz que no mundo nós teríamos aflição. E essa aflição, ela vem dentro das adversidades. O Senhor não nos isenta de passarmos por adversidade, nem por problemas. E é isso que nós precisamos entender. Mas na maioria das vezes, nós estávamos falando aqui na escola dominical, muitas das vezes uma atitude nossa, as pessoas vão falar, mas você é crente. Mas você vai para a igreja. Mas sempre tem uma acusação, irmãos. Como se a gente tivesse tolhido de não poder fazer mais nada. Porque tem esse rótulo que nos colocaram. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos humanos, o Espírito Santo habita em nós, por isso que a gente estava falando de domínio, que nós precisamos ter domínio. E aqui a gente vê que esses judeus, eles ficavam a todo tempo questionando a situação que aquela família estava vivenciando, como muitas das vezes, às vezes os próprios cristãos ficam questionando a situação que a gente esteja vivendo. Mas ela está caminhando, mas o marido dela não está liberto. Mas é o filho dela. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem pessoas, irmão, que vai sempre procurar um motivo para falar. Se não tiver, vai inventar, porque tem pessoas que assim, às vezes nem tem, fica inventando. E é isso que a gente precisa entender, vai ter sempre alguém procurando motivo, vai ter sempre alguém tentando te espionar, vai ter sempre alguém querendo saber da sua vida para ter os achismos, que eu costumo dizer, porque as pessoas acham tudo. E aqui a gente vê que essas mulheres, elas também não vivenciaram uma situação diferenciada, não. Porque aqueles amigos que estavam ali chorando com ela, estavam questionando o momento que elas estavam vivendo. Estava questionando a autoridade de Jesus. Estava questionando por que elas passaram por isso. Por que ele veio a óbito. Mas o Senhor já tinha dito aqui que não era uma enfermidade para a morte. Mas ele veio a óbito. Ele morreu. E por que ele morreu? O Senhor está falando, era para o nome dele ser glorificado. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? A primeira atitude que elas tiveram foram de enviar uma mensagem para mostrar para Jesus o que estava acontecendo. E a minha primeira atitude, a nossa primeira atitude é orar a esse Senhor e colocar diante desse Senhor. Eu acredito que elas ficaram ali aguardando, como eu estou aguardando, como nós, como vocês estão aguardando, as orações, as petições que já foram feitas a esse Senhor. Você já fez a sua oração, você já fez a sua petição, e eu quero dizer que nessa manhã foi uma oração, foi um convite, foi um recado para alguém que tinha poder de resolver esse problema, curar a enfermidade de Lázaro. A tua oração que você já colocou diante do Senhor, ele já ouviu, ele tem ouvido. E ele continua nos assistindo, ainda que essa situação não seja resolvida de imediato. Porque assim foi com essas irmãs. Não foi resolvido o problema, a ponto dele vir a morte. Ele veio a óbito. E a Bíblia vai dizer que ele já estava ali dentro daquela caverna por 4 dias. A irmã vai dizer, Senhor, já cheira mal. Mas eu quero lembrar para vocês que antes disso, Jesus ficou sabendo do que elas estavam passando. Você crê que Jesus sabe o que você está vivendo? Você crê que ele sabe? Você crê que ele não perdeu o controle?
Você crê que Ele continua te assistindo, nos assistindo? Você crê que ainda que você não o veja, Ele não te abandonou dentro dessa situação? Porque é isso que precisamos crer. Porque aqui nós vamos ver Ele distante dessa família, mas Ele sabia o que estava acontecendo naquela família. Ele já tinha dito que o nome do Senhor seria glorificado. E eu quero crer que na tua vida, dentro dessa adversidade, que eu não sei quais são, é para o nome do Senhor também ser glorificado. É isso que a gente precisa entender. Que tem que haver um propósito de Deus para tudo aquilo que a gente estava vivenciando. Eu disse aqui na escola dominical, muitas pessoas que são sanguíneas, que são explosivas, vai viver vários tipos de situação para entender que tem um Deus que quer trazer domínio para cada um de nós através da presença do Espírito Santo que habita em nós. Cada vez o ser humano, quando ele é muito sanguíneo, quando ele é muito explosivo, quando ele é muito nervoso, ele vai viver várias situações. E aí a gente vai lembrar da palavra, daquilo que a gente tem ouvido, do fruto do Espírito Santo de Deus. Então tem pessoas que são provadas, perseguidas, caluniadas o tempo todo. Mas aí a gente precisa entender qual é o propósito de Deus dentro dessa situação. O que Deus quer falar comigo? Aonde eu preciso mudar? Quais são as áreas que precisam ser transformadas? Porque é isso que a gente tem que se perguntar. Não é estar apontando para o outro, não é estar porque o outro está me prejudicando, porque o outro está se levantando. Não, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo dentro dessas situações? Jesus, quando chega, aquele homem já estava morto há 4 dias. Jesus, quando chega, os amigos que estavam consolando, que devem ter pensado assim, para que ele chegou agora? Agora não tem mais jeito, ele já foi a óbito, ele já está 4 dias dentro daquela caverna. Não tem mais solução. E Jesus sabia qual eram os pensamentos daquelas pessoas que estavam ali. Então chega o momento que o Senhor, ele vai para o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado e ele manda com que aqueles homens tirem aquela pedra. Tirai a pedra, mas já cheira mal. E muitas das vezes tem áreas na nossa vida que cheira mal, irmãos. Mas mesmo assim o Senhor não está preocupado com o odor. O Senhor está mandando tirar a pedra. E quando o Espírito estava falando a respeito dessa palavra, o Senhor estava falando da separação do homem com o Criador. Porque hoje eu entendo que eu sou criatura na mão do Criador. Hoje eu entendo que eu sou vaso na mão do oleiro. E quantas das vezes uma resistência que nós temos na escola dominical, quando a gente estava estudando, eu estava lembrando que muitas das vezes você pergunta à pessoa, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa, não quero aceitar Jesus, não. As pessoas têm medo, têm uma resistência, porque acha que Jesus vai proibir ele de fazer tudo, não vai poder fazer mais nada. Um medo de uma liberdade, de uma alegria, de uma paz que nós não temos, que quando Jesus entra, nós passamos a ter. E muitas das vezes a gente precisa explicar, não, você quer aceitar, é você pedir a Jesus, é você reconhecer Ele como Criador, e você como criatura, é você pedir a Ele para passar a cuidar de você, porque essa obra de libertação é o Espírito Santo que vai te selar, que vai habitar na tua vida, é Ele que vai fazer essa obra. Porque ainda que quem possa estar aqui pregando a palavra, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... Não, irmão, a palavra é que vai nos libertar e a gente vai começar a entender. Eu peguei uma gripe ontem, por isso que eu estou falhando assim. A gente vai entender aquilo que precisa ser tirado, aquilo que a gente precisa renunciar. É esse espírito que começa a falar. Ele começa a falar de uma maneira que às vezes você se olha no espelho e tem coisas que o Senhor fala assim, filha, não usa mais isso, não coloca mais isso, mas é o Espírito que convence. Através da palavra, não é o homem. Às vezes a gente vê o homem numa dureza, achando que ele tem poder de libertar alguém, de transformar alguém. Não, é o Espírito Santo através da palavra.
E aí eles chegam lá, muitas das vezes, na maioria das vezes, há uma separação. Tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade de reconhecer o cuidado desse pai. Sabe por quê? Teve um pai ausente. Quantas pessoas não tiveram pai ausente? Quantas pessoas não tiveram pai ausentes dentro da própria casa, convivendo com os pais? E muitas das vezes você vem para o evangelho, quando você escuta falar que existe um pai celestial, como que você vai se relacionar com esse pai se você é carente dessa presença, que você teve um pai ausente? Muitas das vezes nós somos órfãos de pais vivos. E tem pessoas que têm uma certa dificuldade de começar a ter um relacionamento com esse Pai Celestial. Um Pai que está cuidando, um Pai que por muitas das vezes, ainda que a gente não conhecia, nos deu vários escapes e livramento e nos deu a oportunidade hoje de estarmos aqui e reconhecer que muita coisa foi Ele que fez. Porque quantas pessoas não desceram no silêncio sem conhecer esse Senhor? E graças a Deus que Deus nos guardou, nos deu escape, nos deu livramento para que pudéssemos ter a oportunidade de conhecer esse Pai Celestial. Então, muitas das vezes existe uma barreira. E quando ele fala de tirar pedra, é essa barreira que tem que cair por terra. Uma barreira que precisa cair da nossa vida para que a gente queira se relacionar com esse Pai. Para que a gente queira se aproximar desse Pai. Para que a gente queira uma intimidade com esse Pai. Então é necessário que essa barreira caia. Porque quando a gente é ausente, principalmente de pais, porque tem mães às vezes que acham, porque a gente escuta dizer, porque a mãe ela é pau para toda obra. Tem pai que é pai também para toda obra. Não é todos, infelizmente. A mãe não. Na maioria das vezes, quando os pais vão embora, quem segura o tranco é a mãe. A gente vê um monte de mulheres sendo pai e mãe. Porque uma separação, um divórcio, você não vai se divorciar do seu filho e nem separar do seu filho. Mas, infelizmente, tem pais que não conseguem entender isso. Se divorcia da mãe, se separa da mãe, se separa dos filhos também. E muitas das vezes a gente vê essa ausência, essa carência, muitas das vezes que a gente vê. A gente vê, às vezes, meninas fazendo escolha com pessoas muito mais velhas por causa de uma carência afetiva que não teve dos seus pais. A gente vê tantas coisas acontecendo porque a gente escuta, às vezes, as pessoas pregando, né? Como as feministas pregam, que a gente não precisa de homem para nada. Eu não creio nisso. Porque o homem ele tem a sua participação como a mulher também. A mulher é a coroa e ele é o cabeça. Não é? É o que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa. Eu acredito que um precisa do outro. Na criação, o que ele fez? Ele fez o homem e depois ele fez a mulher. Como ajudadora, adjuntora. Então não tem essa de não precisar. E seria muito bom que os pais entendessem que mesmo eles não tendo mais um relacionamento, eles precisam entender que tem filhos, que precisa da presença do pai. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando isso, propagando isso, e ainda tem umas mulheres que acreditam nisso. Porque às vezes tem mulheres que não querem que os pais convivam. Não quer que os pais convivam com os filhos. Sei lá, por qualquer momento. Tem pais que fazem a escolha de não querer conviver. Tem outros que querem conviver, mas o problema é a mãe porque está separada. Esquece que a criança não tem nada a ver com isso. E aí cresce crianças, jovens, vira adulto e traz tudo aquilo para a vida deles. Ausência, carência. E muitas das vezes começam a fazer escolhas erradas. Porque o pai também ele tem uma importância. O pai ele tem uma importância para os filhos na criação, seja menino ou meninas. A gente vê a importância do pai na criação das crianças, dos filhos. Por isso que é importante, mas tem pessoas achando que não. Não, se o pai faltar, eu vou segurar. Amém, glória a Deus. Mas se ele quer estar
presente, deixa ele estar presente. Deixa ele fazer a parte dele. Deixa ele mostrar para ele esse lado paternal que precisa. Então, às vezes, a gente depara com pessoas com dificuldade, seja homem ou mulheres, de relacionamento com esse Pai Celestial. Porque aí é um Pai que você não vê. É um Pai que ele diz que está conosco até a consumação do século, mas você não vê, mas você pode sentir. Você pode ter certeza que você não está sozinho. Você pode entender que tem um Pai Celestial que não é um Pai natural, não é um Pai carnal. Um Pai Celestial que vai muito mais além do que um Pai que é natural. E aí a gente vai entender quando o Senhor mandar tirar essa pedra, porque aí fica aquela dificuldade de relacionamento, é aquela barreira. Que pai é esse que eu não vejo? Que pai é esse que eu vivi tantas situações e não vi que ele cuidou de mim? Porque é isso que a gente se pergunta, é isso que a gente fala. Eu passei por tantas coisas, por que que ele não me guardou? Por que que ele não me livrou? Mas tem situações que ainda que ele não te livrou, que ele não te guardou, ele esteve presente contigo. E você só está de pé porque ele esteve presente contigo. A gente vê tantas coisas acontecendo com crianças, tantas coisas acontecendo. Eu vi, acho que foi essa semana, que a minha irmã colocou, né, que agora até uma criança para você deixar ir na padaria, dependendo do lugar, é um risco. Porque às vezes é tão próximo você deixar as crianças, porque chega uma idade que a criança ela quer começar a fazer favores para os pais. Aí elas querem se sentir já importante, com responsabilidade. Mas hoje, dependendo do lugar que se mora, é difícil, é complicado, porque às vezes é ali na esquina e as crianças estão sumindo, desaparecendo. Irmão, nós precisamos ter responsabilidade com nossos filhos. Há um adversário, seja criança, seja adulto, seja adolescente, querendo destruir, querendo tragar. Então hoje já não é tão fácil uma criança sair para comprar um pão e muitas das vezes não retornar. E o pior é que ninguém sabe aonde essa criança foi, aonde ele está, o que aconteceu. Tem momentos que assim você vê, tem lugares agora, graças a Deus, aí a tecnologia está funcionando, que tem câmera, que vê até onde aquela criança foi. Porque depois já não dá para ver mais, porque nem todos os lugares, dependente de bairros, de casas, não tem câmera. Sabe até onde a criança foi. A sensação é que parece que abriu-se um buraco e aquela criança entrou naquele buraco. Graças a Deus, quando ainda tem pais que conseguem encontrar os seus filhos, porque tem mães chorando até hoje, sem saber o que aconteceu. Está vivo? Está morto? Está fora do país? A gente tem visto ultimamente crianças que estão sendo sequestradas, sendo encontrada. Tinha uma, não sei se é verdade, que ela estava debaixo do forro do carro, gente. Olha a tamanha maldade. E aí a gente vê essa separação. Porque nós, como os pais, nós fomos chamados, o Senhor nos deu nossos filhos para que a gente cuidasse dele. E nós temos responsabilidades. E vai chegar aquele grande dia que a gente vai ter que responder pela vida dos nossos filhos. E aí a gente vê nessa manhã o Senhor mandando tirar essa pedra. Eu não sei se você tem essa dificuldade porque você teve pai ausente. Eu não sei se você tem essa dificuldade porque às vezes a gente tem raiva dos nossos pais, porque os nossos pais partiram quando nós éramos pequenos, como se eles tivessem culpa. A morte, ela vai vir para todo mundo. E a gente sabe que uma mãe, o desejo, o medo de uma mãe é ir antes com os filhos pequenos. Porque a gente sabe, tem avô, tem tio, tem todo mundo, mas a mãe que é mãe, ela não quer abrir mão de criar aquela criança. Então a gente vê que isso gera conflito, gera medo, gera insegurança. E tudo isso a gente vive. E o Senhor está falando nessa manhã, eu não sei se você foi órfão de pais vivos, porque quantas pessoas não são órfãos de pais vivos? Até hoje, muitas das vezes, tem pais que os filhos já são criados, já são grandes. Uma dificuldade, às vezes, os filhos que têm que ir atrás, os filhos que têm que marcar um encontro, os filhos que têm que lembrar, eu sou teu filho. E a gente sente uma dificuldade, às vezes, de se relacionar com Deus que a gente não vê. E aí fica uma barreira. Aí a gente se blinda, a gente fica com aquele cuidado. Se o meu pai
natural, ele não fez o que ele tinha que ter feito, imagine esse celestial. Como que eu vou acreditar? Mas o Senhor nessa manhã está falando, tira essa barreira. Não deixa essa separação, porque esse Pai celestial, ele é totalmente diferente. A gente precisa tirar a pedra, muitas das vezes, do nosso orgulho, da nossa ignorância. Muitas das vezes nós precisamos tirar a pedra, porque nós precisamos aprender o quê? A perdoar. E muitas das vezes essa pedra bruta, grande, é uma separação, porque a gente não conseguimos entender o que é o perdão. Que o perdão não é para o outro, é para você. O perdão não é para o outro, é para você. É isso que a gente precisa entender. Mas aí a gente fica sempre em cima, não. Mas porque me fez, porque me feriu, porque me machucou. A gente sempre fica batendo na mesma tecla, mas não é isso que o Senhor fala. O Senhor fala de atitude. O Senhor fala que vai ser bênção para a tua vida. O Senhor fala que vai trazer cura. O Senhor fala que vai trazer libertação para a tua vida. Então você precisa entender que o que o Senhor está nos ensinando é porque o Senhor quer o nosso melhor. E aí a gente cria uma resistência. Porque a gente sabe aqui que Jesus podia ter chamado Lázaro com aquela pedra. Porque se ele ia trazer vida para aquele morto que já cheirava mal, que estava todo atado, você acha que se ele tivesse dado uma ordem, aquele homem não saía pelaquela pedra? Não precisava, mas Jesus estava mostrando daquilo que cabe a cada um de nós, o que cabe a você, o que cabe a mim. Se o Senhor está falando que há uma separação, porque você foi órfão, porque teve ausência de paternidade, o Senhor está falando, derruba isso nessa manhã. Tem um Pai Celestial que cuidou de nós, que não deixou com que a gente perecesse. Nós temos marcas, muitas das vezes, do quê? De pessoas que precisavam cuidar e não cuidaram. De negligência, que não é culpa sua, não é culpa minha. Por isso é que você precisa, quando você tiver os seus filhos, entender a responsabilidade. Porque muitas das vezes nós vemos o quê? Essa ausência, essa carência, muitas das vezes a gente transferindo, muitas das vezes até no nosso inconsciente, para os nossos filhos. A gente escuta muitos pais falando, o que eu vivi, eu não quero que meu filho viva. Mas a gente vê pessoas no inconsciente, tratando os filhos da mesma maneira que os pais trataram. E é isso que a gente precisa entender. Muitas das vezes você é presente, mas tratando da mesma maneira, da mesma forma que você foi tratado também. Nessa manhã, e o interessante é que o Senhor só disse assim, tira a pedra. Tira essa pedra. Tira essa separação. Eu não sei se houve uma ausência, se houve uma carência, mas eu sei que sempre teve um Deus, ainda que você não o conhecesse. E esse Deus permitiu que hoje nós estivéssemos aqui. Esse Deus permitiu um dia que pudéssemos ser alcançados por essa palavra. Esse Deus está mostrando que Ele sempre esteve cuidando de cada um de nós. Temos marcas, temos cicatrizes, mas temos uma presença de Deus que nunca nos abandonou. Um Pai Celestial que não dormiu, porque podia ter sido pior. Como acontece com tantas pessoas, com tantas crianças, com tantos filhos, Deus nos guardou. Porque somos melhores? Não. Porque somos especiais? Não. A gente nem consegue entender quando a gente para lembrar de tantas coisas que a gente já fez, tantos riscos que corremos, a gente não consegue compreender que amor é esse que nos guardou, que nos preservou, que permitiu que a gente conhecesse essa palavra para fazermos escolhas. Então, nessa manhã, quando ele chega ali, com todo aquele questionamento, com pessoas que estavam ali questionando a autoridade dele, o poder dele, você pode estar em conflitos. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus está vendo essa situação? Será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está chegando ao Pai? Aqui a Bíblia está falando que a notícia chegou até Jesus. Creia que a tua oração está chegando até Ele.
Creia que a tua oração, ainda que você não obteve resposta, ainda que a situação ainda não mudou, creia que Ele sabe. Ele sabia o que essa família estava passando e Ele já tinha dado uma palavra que era para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E nós precisamos crer que essa adversidade que estamos vivenciando, a oração tem sido feita, o nosso Pai Celestial já ouviu a nossa oração e no tempo certo o nome do Senhor vai ser glorificado dentro dessa situação. Porque aqui a gente vê que já tinha ido a óbito. Já cheirava mal. O que cheira mal? O que muitas das vezes nós mesmos, eu não quero mais sonhar a respeito disso. Eu não quero mais ter esperança a respeito dessa palavra. Já se passaram anos, já tentei várias vezes, a coisa não aconteceu. Quantas coisas, muitas das vezes, quando chegar no tempo de Deus, Ele vai se apresentar com uma ordem para que se cumpra o propósito daquilo que Deus tem. Porque é isso que Deus está falando nessa manhã. Quando Ele chega ali naquele lugar, a Bíblia vai dizer que Ele tem compaixão daquele povo, Ele tem compaixão daquela família. Era uma família que Ele amava. E a gente precisa crer que Jesus nos ama. A gente precisa crer que tem momento que você está chorando, que é de dor, que é de sofrimento, que é de humilhação. Ele está chorando contigo, o Espírito Santo está te assistindo, Ele está chorando contigo. Porque aqui a Bíblia está falando que Jesus chora com a situação. Chora com a situação daquela família, mas ele sabia o que viria a acontecer. Elas não sabiam. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas das vezes, poxa, Senhor, bastava uma palavra. Quem é que nunca orou dessa maneira? Senhor, poxa, bastava uma palavra sua. Bastava um agir do Senhor. Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não mudou? Por que o Senhor não abriu? Por que o Senhor não transformou? Por que o Senhor permitiu essa situação? Quem é que nunca fez esse tipo de oração? E graças a Deus, nem isso, porque o nosso Deus, Ele não tem variação de humor, porque Ele podia ficar falando que povo é esse ingrato que não sabe o que quer, que fica reclamando, que fica murmurando, que nunca sabe o que quer, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Não, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus santo, 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 Ele é um Deus de graça. Eu acredito que muitas das vezes Ele olha para cada um de nós e fala, meus filhinhos, são tão imaturos, ainda não conseguiram entender nem compreender aquilo que eu estou fazendo. O Senhor está mandando nessa manhã tirarmos a pedra. Não importa que cheira mal. Será que tem uma área que você colocou uma pedra? Que é a incredulidade, a pedra da incredulidade. Irmão, nós precisamos crer num Deus que continua sendo o Deus do impossível. Se for da vontade dEle, do propósito dEle, Ele faz, Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele continua fazendo milagres. Mas no decorrer da trajetória ou da adversidade, na maioria das vezes a gente vai perdendo essa certeza. Porque às vezes, irmãos, o que a gente está passando, que cada um sabe, não é coisa fácil. Não é romantizar a adversidade, nenhum problema não. Cada um sabe o que está vivendo. E muitas das vezes a gente vai perdendo. A gente perde o foco, a gente perde a direção, vem o desânimo, vem o cansaço e a gente só escuta as vozes negativas, não vai dar certo. E tem hora, eu falei na sexta-feira, a sensação é de uma prensa, a sensação é de uma peneira, a sensação é de um funil, que você já está dentro dele, ele vai se estreitando e te espremendo. Mas eu falei também do melhor azeite, do primeiro azeite, uma coisa de qualidade. E dentro dessa adversidade, o Senhor tem nos espremido, nos colocado numa prensa, para tirar aquilo que é excelente de nós, aquilo que é de bom, porque todo mundo tem coisas boas. Nós só não temos coisas ruins, não. As coisas ruins a gente tem pedido para o Espírito Santo de Deus mortificar. Nós queremos exalar o bom perfume. E nessa manhã o Senhor está falando, tira essa pedra da incredulidade, da incerteza, será? Das dúvidas. Essa separação, porque você foi órfão, porque você continua, muitas das vezes adulto, com um pai vivo, continua sendo órfão, mas eu quero dizer, tem um Pai Celestial que não dorme, que continua cuidando de cada um de nós. E muitas das vezes a gente vai ter que ficar satisfeitos com esse Pai, porque
o natural vai continuar ausente. Que são pessoas muitas das vezes doentes também, pessoas muitas das vezes que precisam de libertações, pessoas também que carregam traumas que muitas das vezes nós não sabemos. A gente só não pode querer refletir a mesma coisa que passaram pra gente. Não, porque hoje a gente conhece um Pai Celestial, então a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente até olhando para cada uma dessas pessoas, seja pai, seja mãe, e ter misericórdia dessas pessoas. E às vezes a barreira, a gente fecha o nosso coração, tem mágoa, tem ressentimento, tem todo tipo de sentimentos que não glorifica a Deus, que não agrada o coração de Deus, porque a gente não consegue perdoar, a gente não consegue olhar com um olhar de misericórdia, de ver que são pessoas doentes, pessoas que muitas das vezes, porque tem coisas que a gente não sabe o que os nossos pais já vivenciaram, porque tem coisas que eles não falaram. Então você precisa entender que da mesma maneira tem coisas que você nunca verbalizou para ninguém, eles devem ter coisas também que eles nunca verbalizaram, não conversaram e guardaram aquilo dentro deles, e por isso eles agem dessa forma. E quando a gente começa a olhar com esse olhar, a gente começa a amar essas pessoas, querendo que esse Senhor, que essa palavra alcance essas pessoas, para que essas pessoas tenham um pouco de paz. Porque são pessoas perturbadas, são pessoas que não têm paz, são pessoas que estão totalmente doentes, fisicamente, espiritualmente, doentes de alma, de corpo e de espírito. Mas nós estamos aqui nessa manhã e o Senhor só está falando, tira a pedra. Tira a pedra para que você entenda a importância que Deus tem. A importância de Deus na tua vida. Para que você entenda esse amor, um amor que nos constrange, um amor genuíno, um amor que não nos abandonou. Tira essa pedra. O Senhor não está falando do odor, o Senhor não está falando da forma que está essa situação. Ele está mandando tirar a pedra. E essa pedra é você que tem que tirar, não sou eu. Eu tenho que saber quais são as pedras da minha vida que eu preciso tirar para que eu seja livre. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Nós somos livres para entender o que estávamos falando, frutos do Espírito Santo de Deus. Porque quando você é livre, você faz a escolha. E a escolha que você vai fazer são escolhas que vai ser favorável para a sua vida. Ainda que muitos achem que você está perdendo, você vai ser prejudicado, você que está abrindo mão. Não. Quando a gente está fazendo algo que Deus está nos orientando, nós não perdemos, nós só ganhamos. É manhã de tirarmos a pedra. Não importa como esteja a situação, o Senhor está falando, tira a pedra. Uma família que tinha pessoas ali, que sabia, era uma família íntima de Jesus. Quantas das vezes, nossa, você é tão íntima de Jesus e está vivendo isso? Nossa, você tem tanto compromisso, tem tanta responsabilidade e você está vivendo isso? Deus está permitindo que você passe por isso? Irmãos, como é bom quando a gente ouve essas coisas e a gente entende quem é esse Senhor na vida da gente. Porque hoje eu entendo que esse Senhor, Ele não se apresentou, Ele não me escolheu só para resolver os meus problemas. Eu sei que Ele pode resolver todos os problemas, mas Ele não entrou na nossa vida só para resolver o nosso problema. Até porque, se Ele resolver todos os nossos problemas, a gente não vai precisar mais dEle. A gente não vai querer mais ter comunhão com Ele. A gente não vai querer mais ser íntimo dele, não. Hoje eu entendo que ele me escolheu para me apresentar uma eternidade. Ele me escolheu para que eu faça a escolha de entender que eu posso ser uma referência de anunciar esse reino sem pregar, sem romantizar as adversidades e as lutas que nós temos. Hoje eu sei que tem um Deus que a todo tempo Ele quer que você tire a pedra. O resto Ele vai fazer, mas tira a pedra. Tira, porque isso é você que tem que fazer. O que você tem que fazer? Tirar essa pedra, querer se aproximar, querer se relacionar, querer ser íntimo, querer ser dependente desse Senhor, porque muitas das vezes, é o meu trabalho.
é a minha empresa, é a minha saúde. Mas nós sabemos que se tudo isso sair, porque tem tantas pessoas que tinham tantas coisas e hoje não tem nada. Então a gente sabe que não é isso. Nós sabemos que vai muito mais além do que isso, dos bens materiais. Mas quando nós temos bens espirituais, você vai ter paz no meio da adversidade. Você vai ter alegria. A tua convicção de fé não vai ser abalada quando as pessoas vierem. Que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que você está caminhando? E o marido está assim, o filho está assim. Não importa do jeito que estejam. O importante é que já está na mão do Criador. O importante é que já entregamos essas situações na mão daquele que pode fazer. Daquele que tem poder para mudar, daquele que tem poder de transformar. E nós cremos nisso, e nós confiamos nisso. Então nós vamos continuar ouvindo muitas das vezes que Deus é esse, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que é santo. É esse Deus, um Deus de amor, que mesmo sabendo quem nós éramos, o que fazíamos, nos escolheu, nos chamou, nos atraiu, tem sido paciente com cada um de nós, porque muitas das vezes a gente está igual o Gideão. Senhor, fica aqui que eu vou lá preparar um guisado. Senhor, confirma se é o Senhor mesmo que está falando. Senhor, espera aí mais um pouquinho. E o anjo estava lá esperando. Quanto tempo o Senhor não nos esperou e não permitiu que o inimigo da nossa alma nos ceifasse, para que a gente pudesse descer em silêncio, sem glorificar o nome do Senhor. Que nessa manhã, aquilo que cheirava mal, aquilo que já estava morto há 4 dias, teve uma ressurreição. O Senhor trouxe vida para aquilo que estava morto, que já cheirava mal. Eu não sei o que está morto, eu não sei o que cheira mal. Eu sei que foi essa palavra que o Senhor trouxe para meditarmos, que nessa manhã, tire essa pedra. Saia daqui pedindo a Deus, Senhor, qual é a pedra que tem que ser arrancada? Porque muitas das vezes o adversário, ele vai nos enganando, que a gente acha que não tem mais pedra nenhuma, que já está tudo resolvido, que nós já... Às vezes eu falo assim, nossa, eu estou buscando tanto, orando tanto que eu estou pronta. Tá nada, vem uma situação, não dá uma rasteira. E a gente fala, meu Deus, vou eu voltar tudo de novo. Na maioria das vezes somos assim. Que nessa manhã, que no nome de Jesus, tem um Pai Celestial que quer suprir as nossas necessidades paternas, que quer mostrar para a gente, através da palavra, que Ele nunca foi ausente, que Ele sempre esteve presente. Nós não conhecíamos, nós não vimos de um lar cristão. A maioria que não veio, nós não sabíamos nem quem Ele era. Quando eu fui apresentada a Ele no católico, para mim Ele era um Deus que Ele estava morto, Ele não me ouvia, Ele não falava. Eu precisei aprender e reconhecer. É por isso que a gente usa um crucifixo e a gente não usa uma imagem, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo dentro de nós. Então hoje a gente entende, se Ele está vivo, porque o vivo, Ele fala, Ele ouve, Ele vê. O morto não. E Ele está vivo. Então que nessa manhã, que no nome de Jesus, que essa paternidade possa ser enxertada em você nessa manhã, e que você pare, e que você não faça o que fizeram com você, não seja ausente. Filhos não tem idade para a gente continuar, porque mesmo casado, mesmo morando em outro lugar, o pai que é pai, tem hora que a gente vai lá fazer uma visita, a gente vai falar o que está certo, o que está errado, vai ser sempre filho. E para os pais que são negligentes, né, quem está ouvindo, vai cuidar dos teus filhos. Não é porque você está separado, divorciado, que você divorciou e separou dos filhos, não. Os pais ainda são importantes, porque se fosse assim, ele nem criava a mulher, deixava só o homem. E é isso que muitas das vezes os pais precisam entender. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã, eu não sei que pedra precisa ser tirada, mas a palavra que o Senhor deixa para mim e para cada um de vocês, que é para a gente tirar essa pedra. Tire essa pedra. Glorifique o teu Deus. Agradeça por você estar aqui. Estar aqui de manhã de um domingo, para quem trabalha a semana toda, não é fácil. Mas hoje nós entendemos que nós precisamos, como foi falado,
aqui na escola dominical, nós precisamos ouvir essa palavra. Você precisa meditar na sua casa, você precisa ter hábito com essa palavra, você precisa ter conhecimento com essa palavra, mas é pelo ouvir. E hoje nós estamos ouvindo nessa manhã para tirarmos a pedra. Nós estamos ouvindo que ainda que o nosso pai carnal, natural, foi negligente, nos abandonou, continua muitas das vezes, porque tem pais até hoje que continuam fazendo pouco caso dos filhos. Eu costumo dizer que é os filhos que têm que ir atrás, porque se não for atrás, eles não lembram que tem filhos. Mas aí a gente vive essas situações entendendo que agora nós temos esse Pai Celestial. Eu vou ser mãe um dia, eu vou ser pai um dia, e eu não vou ser negligente com meus filhos. Eu não quero ser um pai, uma mãe órfã para os meus filhos dentro da minha casa. Eu quero estar presente, eu não quero estar ausente. E quantas das vezes nós somos ausentes dentro do ambiente familiar? Então, nessa manhã, esse pai, ele nos resgatou, porque ele sabe que aquele que nós fomos entregue foi ausente na nossa vida. Mas eu te convido a perdoar essas pessoas que foram ausentes também. Eu te convido a você tirar essa pedra e perdoar, porque são pessoas, como eu disse, que são pessoas doentes também. Pessoas que precisam da mesma misericórdia que nós temos tido. Ah, mas ele já não vive mais, porque tem pessoas, às vezes, que têm um ressentimento da mãe porque a mãe partiu. E era criança, não teve contato, não teve convívio. Mas isso é a lei da vida. Um dia nós vamos partir, irmãos. O importante é hoje que quando partirmos, para onde nós iremos. Que nessa manhã, no nome de Jesus, tira essa pedra do perdão, libera os teus pais, perdoa os teus pais, olha com um olhar de misericórdia e vê o quanto eles eram doentes também, não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, mas você está tendo a oportunidade de libertar, de se libertar e de ser curado, para ter um novo olhar, um novo entendimento, uma nova postura, a qual glorifique o nome do Senhor. Porque quando esse milagre aconteceu, quando ele chamou Lázaro para fora, cheirando mal, já 4 dias, eles vivenciaram o milagre, eles entenderam por que Jesus não foi correndo resolver o problema daquela família, porque era algo maior que o Senhor queria fazer, e não era só para aquela família de Marta e Maria e Lázaro, não, era para toda aquela circunvizinhança que estavam ali, para aquele povo que estavam ali, para que eles pudessem reconhecer o Criador, o poder que ele tinha de ressuscitar até com 4 dias mortos. Deus é fiel, irmãos. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado a oportunidade de uma reflexão. Deus tem nos dado uma oportunidade de pararmos, refletirmos e pensarmos que caminho que eu estou seguindo, qual é o tipo de atitude que eu estou tendo. Será que eu estou cuidando bem da minha família, cuidando bem da minha esposa, cuidando bem dos meus filhos? Porque muitas das vezes a gente acha que cuidar bem só é o material. Muitas das vezes nós achamos que cuidar bem da mulher é você trabalhar, não deixar faltar nada, como se a gente vivesse só disso. Não, irmãos, a gente quer que o homem seja o provedor, mas a gente quer também que seja um homem flexível, um homem que ame, um homem que entenda, um homem que converse, um homem que aprenda a honrar a sua esposa. E a palavra também diz para nós honrarmos o nosso esposo também. Dificilmente, irmão, se você está honrando, dificilmente você não vai ser honrado. Ah, mas esse homem é duro, esse homem não quer, mas Deus vai fazer uma obra. Eu costumo dizer que tem algumas situações que nós vamos ver o que Deus vai fazer. Deus é poderoso para quebrar qualquer tipo de situação. Aqui ele dá ordem, Lázaro, sai para fora. A pedra é você que tem que tirar. E aí você vai ver o teu milagre. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa manhã. Aleluia.